tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio, seminarista da Arquidiocese de Uberaba. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, também sou seminarista da Arquidiocese de Uberaba. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje nós vamos tratar com vocês um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o tempo litúrgico, o mistério pascal, dividido nas suas etapas, mas frisando a paixão, a morte e a ressurreição, a Assunção e Pentecostes. E para começar a falar com vocês, eu gostaria de dizer que a nossa igreja, ela, dentro de todo ano, ela divide os tempos litúrgicos. E o primeiro tempo litúrgico que nós vivemos, que inicia, que abre o ano litúrgico, é o Advento. Em seguida, nós temos o tempo do Natal, que depois procede o tempo comum, dando sequência ao tempo da Quaresma. Em seguida, o tempo pascal, que é o tempo mais importante para a nossa igreja, e retorna de novo ao tempo comum. E aí, Marcos, o que você tem para falar para nós sobre essa divisão? Para nós, é muito significativa essa divisão de tempos, porque a igreja ela trabalha com uma dinâmica muito especial. Nós temos dois tipos de tempo. Um que nós chamamos de tempo, que é o Cronos, esse tempo que a gente tem nos nossos relógios, nos nossos calendários. E a gente tem um outro tipo de tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo da graça de Deus. Então a igreja, ela caminha entre estes dois tempos e propõe um calendário próprio. Por isso que a gente vai caminhando de uma forma diferenciada, celebrando os vários eventos do povo de Deus, celebrando os vários momentos em que Deus interfere na vida do seu povo e continua ainda hoje, através da liturgia, interferindo e nos dizendo algo e estando conosco. E olha para vocês verem, a nossa igreja ela é tão rica, ela é tão inteligente, que ela pega nesses tempos litúrgicos e vai colocando como que Jesus ensina aquilo que Deus quer de nós dentro desse tempo. Então, se no tempo comum nós vivemos essa esperança de poder viver um tempo melhor, viver o reino de Deus, nós já temos no tempo pascal a alegria do Cristo ressuscitado. O que é a ressurreição para nós? É a certeza de que há uma vida muito melhor do que essa que nós vivemos hoje. É a certeza de que Deus está presente no meio de nós. É a certeza que a morte foi vencida pelo Cristo. Então a morte não é para nós agora uma coisa triste, fria, pesada, mas sim um momento de alegria. Falei certo, Marcos? Oh, demais! E que é isso? E de modo especial para nós, o tempo pascal. Nós temos um carinho muito especial pelo tempo pascal, que é um tempo que o Otávio vai falar um pouquinho para nós entendermos essa presença de Deus que se faz e que nós celebramos durante 50 dias aproximadamente, desde a nossa Semana Santa. Bom, já que ele falou em Semana Santa, nós vemos que a Semana Santa ela vai de domingo de Ramos até o domingo da ressurreição. É uma semana muito rica, a qual nós acompanhamos um pedaço da história da salvação, que foca justamente em Jesus Cristo, para ver como que isso tudo se amarra e como que isso tudo termina. Então eu vou chamar a atenção para vocês em 3 pontos muito importantes. O primeiro deles é a paixão. Paixão não no sentido de amor, daquela coisa envolvente entre homem e mulher, mas sim paixão no sentido sofrimento. O sofrimento de Jesus nesse período que nós lembramos, ele é também tido como paixão. Por quê? É o momento em que Cristo se volta totalmente ao desejo de Deus com a única vontade de salvar toda a humanidade. Então, quando Jesus aceita essa missão, ele sofre a sua paixão. Pós-paixão, nós temos a morte, que é a morte que se dá na cruz e se dá por todas as pessoas. Só que a nossa fé ela não é uma fé parada na cruz, é uma fé parada na ressurreição, é uma fé que tem na ressurreição o seu foco principal. Ou seja, se aquele Cristo que antes tinha assustado os apóstolos por ter feito, dizendo, nossa, o Deus que eu acreditava que morreu numa cruz, ele se surpreende. Vivem uma surpresa assim estrombótica, porque, nossa, ele é verdadeiramente Filho de Deus, porque ressuscitou. E agora, como que eu vou... E eles não se aguentam de tanta alegria e dizem isso para as outras pessoas. E vão dizendo. Eles dizem coisas boas. Vão dizendo. E a igreja hoje toma toda essa proporção mundial que nós temos hoje. Não é, Marcos? Com certeza. E esse evento que nós celebramos, que é a Páscoa de Jesus,
ele nos marca de modo tão significativo que nós encontramos em Jesus um sentido para a nossa própria existência. A morte de Jesus, ela abarca a morte de todas as pessoas. O sofrimento de Jesus é o sofrimento de todos nós. E ele também nos dá a vida. De um modo mais existencial, nós encontramos sentido na nossa vida a partir da vida de Cristo. Não existe mal que dure para sempre, não existe maldade que dure para sempre, não existe morte para sempre. A gente até canta na liturgia falando que a morte perdeu o seu poder. Agora nós temos a vida que Deus quer nos dar em plenitude. E é isso que nós vamos celebrar durante vários dias, durante aproximadamente 50 dias, até nós encontrarmos um outro grande evento, que é a ascensão de Jesus, nesse meio termo, e também Pentecostes. Não, tá, isso. Mas sabe o que eu acho mais interessante disso tudo, Marcos? É que os discípulos tiveram a oportunidade de conviver com Jesus assim, ó, igual eu estou convivendo com você. E aí, eles aprenderam muitas coisas. E sabe onde é que nós podemos aprender tudo isso que os discípulos aprenderam? Na catequese. Só que aí, eles tiveram a catequese com o verdadeiro catequista. Isso daí nós não podemos negar. Mas, em consequência disso, teve um tempo. Jesus agora falou, não, agora vocês já estão prontos, vocês agora devem seguir o caminho de vocês e eu vou voltar para a casa do Pai. E o que é esse voltar para a casa do Pai? É a Assunção, não é, Marcos? Com certeza. Jesus que se eleva aos céus. A gente, quando pega a Sagrada Escritura, nós vemos em diversos trechos dela, nos inícios de Evangelho, em alguns deles, de modo específico, Jesus que se encarna. Ele é o Verbo de Deus que se faz carne. Ele toma de Maria, nossa mãe, ele toma a carne humana. É Deus que toca a humanidade. A partir disso, nada para Deus é estranho no humano. Jesus ele abarca tudo aquilo que é humano, toda a complexidade do humano, as nossas dificuldades, os nossos sentimentos, como os de São Paulo. Ele foi homem como cada um de nós. E nós, ao reconhecermos essa humanidade de Cristo, nós nos vemos nele. E essa ascensão que Jesus realiza em si mesmo, se elevar para junto do Pai, é ele retornando para a divindade que ele é. Só que ele volta para o Pai e não nos deixa só. É a promessa que ele faz. Não fiquem tristes, ele nos diz, porque eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele consola os seus discípulos e nos consola. Ele está entre nós. De que forma? Na Assembleia Reunida, quando nós estamos lá na catequese, rezando, brincando, ouvindo coisas de Deus. Ele está presente na liturgia. Então, quando nós estamos ali na liturgia rezando, Cristo está presente aonde? Na Eucaristia. E Jesus está aqui presente também na Palavra de Deus. Quando eu escuto essa palavra, tomo ela para a minha vida e coloco ela em prática, é Cristo também. Então Cristo ele está presente na nossa vida, no nosso meio. E é isso que a dinâmica litúrgica quer nos mostrar. A liturgia ela tem toda uma pedagogia para tentar nos mostrar essa presença de Deus. Deus que agiu lá no passado, continua agindo hoje na sua igreja. Mas você sabe o que eu acho mais interessante? Desculpa ter te cortado, mas é que é bom. Quando Jesus volta para o Pai, e aí todo mundo fica assim, e agora? Jesus foi, deixou a missão, e agora eu não sei se eu vou aqui, se eu vou ali, se eu vou aqui, se eu vou aqui. Quando vem o Pentecostes. É o Espírito de Deus que cai sobre os apóstolos e eles começam a falar em línguas. Ou seja, Jesus dá a possibilidade a eles de continuar o processo de evangelização para que o povo mude aquela consciência toda quadrada, chata, ruim e passe a viver o amor. E o Pentecostes é ali o pontapé disso daí. É isso mesmo, Marcos? Oh, com certeza. Quando Jesus ele passou por todo aquele sofrimento e morreu, os seus discípulos eles não entenderam bem o que significava aquilo. Jesus ficou morto 3 dias. Eles imaginavam o quê? Esse Messias que a gente achava que ia libertar Israel, que ia vencer a morte, ele é muito fraco, ele é um charlatão. Ele que falou foi mentira. Ele morreu, tá. Então eles começaram a se dispersar. Onde que a gente vê isso? Por exemplo, lá no relato dos discípulos de Emaús, nós vemos que os discípulos eles estavam saindo de Jerusalém.
eles estavam indo para outra cidade, um povoado chamado Emaús. E Jesus havia pedido para eles ficarem em Jerusalém até que viesse o paráclito. O que significa isso? Que eles não tinham mais fé. Então, a igreja, e aí a gente entende a igreja, todos nós, o povo de Deus reunido, né? Os apóstolos naquele primeiro momento se dispersaram, sem muita fé. Em Pentecostes, quando nós pegamos o relato, ali os discípulos, eles estão dentro de uma sala, e aí também tem a presença de Maria, e eles estão trancados por medo dos judeus. Ué, mas se o nosso Deus é forte, se o nosso Deus é poderoso, primeiro a gente não deveria ter medo, não é verdade? E depois, Jesus não tinha dado um mandado para eles, Jesus não tinha dado uma ordem, ide pelo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eles estavam fazendo dentro da sala? Fechadinhos com medo? Então, o Espírito Santo é aquele que abre a consciência, é aquele que permite eles de fato não simplesmente entenderem intelectualmente, mas sentirem o que foi aquilo tudo que aconteceu com Cristo, o que foi a vida de Cristo. E isso é fantástico, porque nós celebramos o nascimento da igreja em Pentecostes. Naquele momento, os discípulos verdadeiramente entendem o que é ser discípulos. Eles entendem o chamado deles e saem pelo mundo. E como nos dias de São Paulo, vai até os confins da terra, vai até o fim do mundo anunciando o Evangelho. E o mais interessante disso tudo é a presença de Nossa Senhora, a Virgem Maria, aquela que carregou Jesus, aquela que acompanhou a vida de Jesus, agora acompanha a igreja também. A Virgem Maria nos acompanha. Isso assim, é fantástico, você não acha? Eu acho interessante porque muitas das vezes nós esquecemos assim do papel das mulheres na igreja, né? E elas são importantes, como Nossa Senhora foi importante para os discípulos, né? Ou seja, a mãe que gestou, que gerou o Criador, também se faz presente na igreja, que continua caminhando, que continua evangelizando, que continua por aí, dando todo o testemunho e mostrando para as pessoas que uma conversão de vida, ela é muito mais benéfica do que qualquer outro tipo de coisa que nós possamos encontrar por aí. Com certeza. E disso tudo, dessa história toda que a gente contou, né, que estamos falando até muito tempo, acabando com o tempo de vocês, mas dessa história toda, a gente pode perceber o quê? A presença de um Deus que nos ama, um Deus que realiza grandes coisas, mas um Deus principalmente que se faz no nosso meio, dentro da nossa simplicidade, dentro das nossas fragilidades, dentro da nossa humanidade. É um Deus que está conosco a todo instante e principalmente quando Ele se revela, quando nós estamos no momento de dificuldade, quando nós estamos no momento de tristeza, é nessa hora que nós devemos sentir abraçados por Deus. É nessa hora que nós compreendemos tudo isso que Jesus Cristo fez, tudo isso que Ele viveu. E a partir disso, nós somos convidados a fazer a mesma experiência que os apóstolos fizeram em Pentecostes. A sentir em nós o Espírito Santo e a partir disso mudar de vida. A partir disso, saber que tem um Deus que me ama e eu vou enfrentar todas as coisas, eu vou enfrentar todas as dificuldades e nada e ninguém vai conseguir me separar desse amor de Deus. E a gente vai poder falar como São Paulo, né? Que nada nos separa do amor de Deus. Pois é, Marcos, eu acho que agora nós conseguimos compreender muito mais aquilo que a liturgia, né, nos proporciona para esse final de semana e também por toda a nossa vida. Então fica aí para nós o nosso agradecimento, fica aí para vocês continuarem nos seguindo, dá o joinha aí, ó, curte aí o nosso vídeo, continua seguindo o canal para que nós consigamos cada vez mais trazer novas ideias, poder partilhar novas coisas e aí vocês poderem também participar conosco. Mande umas perguntas para nós, diga aquilo que você gostaria de ver, diga algumas coisas que você gostaria que nós colocássemos aqui para que vocês possam entender melhor. Mas não esqueça, dá o joinha aí, tá bom? Pessoal, tudo de bom para vocês, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus e Nossa Senhora os abençoe sempre.